Aqui é o Og Ibrahim e este é o MS Cast, o podcast do MS Conecta para você salvar na sua playlist. Fique antenado com tudo o que acontece por aí. Olá, caros seguidores do MS Conecta. Olha a gente aqui mais uma semaninha no MS Cast, que é o podcast do nosso grupo de comunicação, trazendo toda semana para vocês sempre um bate-papo agradável, um bate-papo curioso, um bate-papo interessante, sempre com gente interessante. E hoje nós vamos falar de uma coisa sensacional. Tenho certeza absoluta que boa parte das pessoas que vão assistir esse podcast, vão assistir o nosso vídeo, gosta, que é café. Exatamente, vamos falar de café, da produção do café, do mercado de café, exatamente das curiosidades dessa bebida que realmente encanta muita gente. E eu tive a honra de receber aqui o Denis Lizardo, né, Denis? O Denis, que é um barista, profundo entendedor de café, um paulistano como eu, que veio para Campo Grande para trabalhar com café. Fala, Denis, tudo bem? Tudo bem, Olga? Muito prazer estar aqui com você hoje, gravando esse podcast, né? Falando sobre o café, que é uma bebida muito agradável, né? E uma das coisas mais intensas que a gente tem na nossa vida, que para mim é muito importante. Bacana. Denis, você basicamente trabalha com café à sua volta. Você trabalha exclusivamente com café hoje. Como é que o café entrou na tua vida? Assim? Porque você é novo, né? Tem 28 anos? 30? Sim, tenho 25. 25 anos. O café, eu acredito assim que ele já está na veia, né? Desde pequeno eu tomava café. Eu ia para casa da minha tia, por exemplo, lá a gente acabava com uma garrafa de café facilmente. Desde pequeno? Desde pequeno. A minha família é produtora, né? Grande parte lá em Minas Gerais, os meus tios. E aí eu comecei a trabalhar assim com café mais forte em 2015, né? Quando eu distribuí alguns currículos, eu entrei numa casa pilão. Mas ainda assim não tinha essa vivência e conhecimento por trás, né, do café, que é um mundo tão amplo, né, que a gente não conhece ainda. E aí eu comecei lá na Casa Pilão e depois tive a oportunidade de entrar no Otávio Café, onde foi a minha grande escola. Em São Paulo, Otávio Café em São Paulo. Nossa, um dos melhores cafés que tem em São Paulo hoje. Da Faria Lima, né? Que você ficou ali? Isso, ali na Faria Lima. No caso, a gente chamava de flagship, né? Que ela era a loja 1, a central. E ali eu tive a oportunidade de começar como barman, e depois eu passei para barista. Aí depois eu consegui virar chefe de bar. E ali onde que eu consegui disputar campeonatos e conhecer a fazenda e ver toda essa parte produtiva do café. Pô, legal. Vamos explicar melhor, porque muita gente confunde, né? Quando você fala assim, eu sou barista, a pessoa acha que você trabalha no bar exclusivamente para fazer coquetéis, mas não, o barista ele é o, digamos assim, o sommelier do café, né? Isso. É o cara que trabalha exclusivamente com café. Isso, o barista é o profissional responsável por trabalhar com café, né? Há um tempo atrás ainda não era uma profissão tão reconhecida, né? Então foi até um grande desafio, tanto que quando para mim conseguir entrar, conseguir esse cargo de barista demorou um tempo até colocar na carteira. Então o barista sim é a pessoa responsável por criar bebidas com café, ter esse entendimento, ministrar cursos e ensinar, né, o público a beber um bom café, fazer bebidas e tudo mais. E tem formação hoje profissional, né? Tem cursos específicos para isso, né? Tem, né? Tem para os coffee lovers, que é aquele que gosta de tomar um café em casa, aprender a fazer um café, vê que não tem nenhuma dificuldade, né? É aqueles que vão começando a se interessar e aí vai subindo para um barista sênior e vai vendo mais profissional, e aí até que a gente começa a assumir como profissão, né? Mesmo a vida de barista. Quanto tempo de curso, mais ou menos, para você se tornar um barista profissional? Cara, a gente faz um básico, né? Que é a entrada no café, para você entender que café é especial, café tradicional, é um pouquinho. Aí leva cerca de uma semaninha para você fazer um curso bem, e aí o resto é prática, né? Entendimento e... Bom, você teve numa das melhores casas de café, um dos melhores nomes quando se fala em café, que é o Otávio Café, em São Paulo. Como é que foi essa experiência? Deve ter aprendido muito ali, né? Tive. Lá, quando a gente começa lá no Otávio, né, quando começava, no caso você entrava como barman e depois subia para barista. Então antes disso você tem que passar por uma prova extrema. Na época minha mestre, minha professora foi a Tabata Criaso, e aí ela que ministrou o curso para mim no começo. E aí depois fui fazendo vários cursos, né? Latte art, que é a técnica de você fazer desenho no café. Com o tempo eu virei chefe de bar e aí eu comecei a trabalhar também com a parte de torra, né? Que é a torra do café. O café especial em si, né? Que era o foco da cafeteria do Otávio Café. É um café de torra média clara. E aí a gente aprendeu a trabalhar todo esse processo. Levou um tempo, assim, até conseguir aprender tudo. Bom, sempre teve muito mito em torno da maneira correta
né, de fazer café. Tem gente que prefere aquele coador de papel, tem gente que prefere o coador de pano, tem o tipo de café árabe que você não usa coador, você coloca tudo. Tem gente que mistura o pó na água que está fervendo e tal, não sei o quê. Para você, qual é a maneira correta, a melhor maneira de fazer o café? Quando você fala de métodos, né, quando a gente fala de formas diferentes, a gente fala de métodos de preparo. Aí tem o coador de pano, que é o mais conhecido, vem também aquele coadorzinho de papel, que no caso as pessoas costumam fazer em casa, e aí vem entrando entre outros, né? Dá diferença, sim? Por exemplo, dá para perceber a diferença entre o coador de pano e de papel? Dá muita diferença. Nos métodos de preparo, cada um dá um resultado de bebida diferente, né? Por exemplo, tem um método que a gente, por exemplo, tem nas cafeterias chamado Aeropress, que é um método de pressão, é uma forma diferente. Tem o Siphon tipo Coffee. As Nespressos, aquelas Nescafé, aquelas outras maquininhas de cápsula, né? Aí já entra para a parte das cápsulas, né? Aí é outro método de preparar um café. No caso, aí já fica até mais pronto. Tem as máquinas de expresso, que é a que eu mais gosto. Eu gosto de trabalhar mais com o expresso, que é a parte que você regula o moedor, você deixa o café do jeito que você gosta. É uma verdadeira alquimia, nós costumamos dizer, né? Sim. Quem é barista consegue regular um bom café. O café ele tem muita diversidade, né? Então, o grão ele tem acidez, tem corpo, tem doçura. E para você conseguir deixar isso equilibrado dentro de uma xícara de café de 30 ml, é um grande serviço, é um trabalho bem difícil. Quer dizer, o melhor café é aquele que você consegue controlar todo o processo, né? Exatamente. Ou seja, a granulação do pó, né? Depois que ele é moído ali, você consegue deixar ele mais fino, um pouco mais grosso e tal. Quando a gente usa no expresso, normalmente é uma granulometria, né, mais fina, é uma moagem mais fina. Quando a gente vai para os coados, que são os filtros de papel, aí já começa a fazer uma moagem mais grossa, né? Porque senão você vai impedir a água de passar sobre o café quando você faz uma moagem fina. Então você acaba extraindo uma camada do café que a gente fala que é o amargor, que é a última camada. O café ele é extraído em 3 camadas: acidez, corpo e doçura e o amargor. Então quanto mais tempo a água fica em infusão com o café, ela vai extrair mais amargor. E aí que a gente tenta evitar, a gente tenta manter o equilíbrio. Então, dependendo do tipo de máquina, do tipo do café que a pessoa faz em casa, ela tem que escolher bem o pó. Por exemplo, uma máquina, eu tenho uma maquininha lá, que ela é programável, que você coloca o pó, ela tem um filtro próprio, um filtro de plástico, é um filtro próprio da máquina e tal, você coloca o pó, programa tal, e ela despeja a água para fazer, né, ele coa o café ali, né, normal. Mas eu já percebi que se eu usar um pó muito fino, vai muito pó para dentro da jarra. Quer dizer, eu escolhi um pó, de repente ali errado, não vai ficar um café legal, né? Sim, isso aí vai contar como é que você está usando o seu filtro também, né? Às vezes, no caso, se o pó for muito fino, dependendo tipo os buraquinhos que tiver dentro dessa parte, vai passar café e vai passar descer. O pó junto, né? Esse pozinho de café vai passar, e aí tem gente que não gosta, né? Tem gente que gosta, que no caso, como você tinha dito, que você mistura café com a água, isso se chama o método turco. No caso, que coloca o pó na água e deixa ferver junto, isso, né? Que aí tem o método que é a Ibrick, que é aquela panelinha de ferro. E aí, no caso, lá na Arábia, eles colocam sal, colocam outras especiarias, cardamomo também, que dá um ótimo resultado de bebida e fica bem gostoso. Que eles misturam algumas coisas no café, né? Misturam e dá muito certo também, né? Tem gente que gosta de um café puro, no caso, e também tem a galera que gosta de misturar, né? Essas coisas. Na nossa cafeteria, por exemplo, a gente mistura canela, coloca outras coisas. Você falou aí do café árabe, né? Que eu já tomei muito e tal. O café veio de lá, ele nasceu de uma certa forma lá, né? Por isso que o café mais comum é o café arábia, né? Que todo mundo fala. O café, quando a gente fala... Ele conta um pouco dessa história pra gente. Sim, no caso, quando a gente fala de café, a gente tem que falar de espécies também, né? O café, antes de tudo, ele é uma fruta, né? Sim. Então é uma fruta que ele vem do pé da cafeeira, então ela vai te dar 2 espécies. Tem a arábica e tem a robusta. No caso, o conilon, canéfora, né? Conilon, né? Conilon ou canéfora. Conilon. Isso. E aí tem a espécie arábica que a gente mais trabalha. E aí o café ele vem da Arábia, né? Tem a famosa lenda de Caud, né? Que é uma lenda bem antiga, que é o pastor, ele tá lá com as suas cabras, no caso, né? Passeando com elas. As cabras vão lá comer e aí, o café. De repente a cabra come uma frutinha e ele percebe que as cabras começam a ficar agitadas, né? E aí com essa agitação ele vê, caraca, acho que eu vou levar isso pra minha aldeia, né? E aí eu vou experimentar isso aqui também. As cabras estavam saltitantes ali. Isso, e aí ele quer levar pra aldeia pra elas começar, pra eles comer esse fruto para ficar acordado nas vigílias deles, né? Olha, durante a noite.
E aí eles não sabiam o que era, mas sabiam que comendo aqui eles ficariam mais alerta, né? Eles colocam, eles acabam torrando aquele café, vê que levanta o aroma, nossa, que aroma gostoso. E aí começa toda essa história, né? Do café, que é a lenda de Calde, que é a mais famosa. Inclusive, parece que, complementando essa lenda, um monge depois começou a fazer infusão dessa fruta, né, do grão torrado. Exatamente. Com água, né? E descobriu realmente o poder do café. O poder do café, que aí no caso descobrem que é aí que vem a parte da cafeína, né? Da cafeína. Que aí descobre que é a cafeína, que é o que te dá energia, mas ainda não sabe assim, exatamente como que é, né? E depois vão descobrindo que dá em outras coisas também. Por isso que as cabras ficavam agitadas, né? Isso que é interessante. Agitadas. Elas iam lá, comiam café e ficavam, né, excitadíssimas por causa da cafeína. Da cafeína. Bom, tem várias maneiras, né, da gente... tem várias receitas com café quente, frio, café com bebida alcoólica. Tem gente que gosta de café com chantilly, café sem açúcar, com açúcar, enfim. Quais receitas assim que você hoje prepara e considera mais exóticas? Mais exóticas. Uma bem legal, por exemplo, que eu gosto de fazer, o pessoal até se assusta, que a gente chama de expresso tropical. No caso, no qual a gente coloca suco de laranja e mistura o café. Suco de laranja com café? Nossa, e gelo. Eu nunca imaginei fazer isso. É uma junção que dá muito certo as pessoas, no caso, né? Acaba até se assustando no começo, mas dá muito certo. Eu também tenho um que é bem famoso também, que é o expresso tônica, né? No caso, você coloca o expresso e coloca água tônica e rodelas de limão. E também dá muito certo, você pode fazer em casa tranquilamente. Olha que bacana, né? Aí tem a parte dos gelados, que no caso você faz os cappuccinos gelados, tem os cappuccinos tradicionais, chocolate, canela, e aí você consegue abrir bastante vertentes, né? Quando a gente também fala em drinks de café, é bem legal, uma parte bem curiosa que tem um campeonato chamado Coffee and Good Spirit, no caso, em qual os competidores eles vão lá e eles colocam, né? Ele faz essa mistura de bebidas alcoólicas com café e faz para uma banca de jurados. E aí, quer dizer, é uma alquimia aquilo de tudo. É uma alquimia, tudo né? Tanto tem muita gente que acaba tatuando a fórmula do café, né? Os baristas, né? No caso, quer se identificar com barista, tatuar até a fórmula do café, é tudo química, né? Onde é esse concurso? No caso, tem o brasileiro, né, que você faz, normalmente acontece todo ano, e aí normalmente acontece em Minas Gerais, no Rio de Janeiro, depende de onde vai ser a competição, né, os campeonatos de barismo. E aí, através disso, você ganha no brasileiro, você vai disputar um mundial, no caso aí, quando você vai lá para fora. Tá, isso é bacana. Acho que os baristas que participam e conseguem alguma colocação, acho que ganham um renome muito forte. Assim, o mundo do café é muito amplo, né? Então tem diversos campeonatos, no caso. Não só esse de Coffee and Good Spirit, mas como de formas diferentes de preparar café, de latte art, que é o desenho. No caso, por exemplo, estou participando de um agora que vai ter, que é o de latte art, que é o na veia. Que é desenhar na espuma do café ali, né? Mais ou menos como eu já vi. E aí dá uma grande visibilidade, né? Para o barista. E também por ser uma profissão ainda que tem que ser muito trabalhada, né? E aí isso é muito importante, é muito bom. É uma profissão valorizada? O seu barista hoje ele consegue ganhar bem? Cara, eu acho que poderia ser mais, né? Por exemplo, aqui em Campo Grande é um desafio que a gente encontra. Essa saída de São Paulo para vir para Campo Grande e implementar essa ideia, principalmente de café especial, é um grande desafio. Eu acho que ainda falta muita gente, mas é o caso de... questão de costume, né? Questão de costume e falta essa ideia de que café não é só a simplicidade daquele cafezinho feito na hora, mas café é muito mais. E que tem muito mercado. Café é a segunda bebida mais consumida do mundo, perdendo apenas para água. Então, né, muita gente não tem essa ideia de qual a importância do café, fora que é um produto brasileiro, né, de grande importância para a gente. Eu acho que o cafezinho ele age muito como um agregador social. Né? Muitas vezes você vai ter uma reunião de negócios, vamos tomar um café. Né? E você senta para tomar um café e faz uma reunião de negócios. Você vai, por exemplo, né, chamar um amigo, uma amiga confidente para trocar confidências, aquela coisa toda, você vai tomar um café. Quando a mulher quer conversar com uma amiga, quando o homem quer conversar com um amigo e tal, o café sempre está envolvido, né? Ele é uma bebida muito sociável, né? É o que eu costumo dizer, o café está em tudo, né? Reuniões, as pessoas vão fechar negócio, vai lá e chama para tomar um café, muitas vezes, né? Tá em tudo, tá na vida do brasileiro, tá na manhã de cada dia, né? Para muita gente é um ritual, tem gente que não consegue sair de casa sem tomar o seu café. Então, eu acho que teria que ter uma valorização maior, né? Não só da bebida, mas da profissão, da pessoa que está ali te atendendo e fazendo o seu café ali na cafeteria. É bem importante, assim. Você acha que o clima das cidades, por exemplo, o clima aqui de Campo Grande, que é um clima muito quente, isso interfere no costume das pessoas em tomarem menos café do que em outras cidades como São Paulo, por exemplo, ou não? Eu acredito que isso varia bastante, né? Acho que
não é o costume das pessoas, por exemplo, daqui tomar café gelado. As pessoas tomam café, né? Sim. Aqui em Campo Grande. Mas ainda assim, é um grande tabu tomar café gelado. Eu, particularmente, não sou muito fã, não. Então, no caso aí, tem esse grande tabu de tomar café gelado, que é uma ideia que a gente também tenta trazer para cá. Porque é bom, é legal também, ele te dá mais energia. Para muita gente que não conhece, o café gelado, ele consegue extrair mais cafeína do que de um café quente, dependendo da forma que ele é extraído. Então, por exemplo, no Japão já é muito forte isso antigamente já. Aqui no Brasil ainda está pegando mais força. Mas ainda assim tem um tabuzinho com ele, referente a ele. E tem um clima assim, ideal, um clima certo para se tomar café? Porque o café, quando a gente pensa em café, a gente pensa em bebida quente. Sim. Bebida quente nos remete a pensar num clima mais frio, num clima fresco. O inverno é realmente um momento mais adequado para se tomar café. A gente consegue, por exemplo, perceber mais aroma, mais sabor, mais aquele amargor do café no inverno, ou o clima também não tem a ver em relação ao sabor e à sensação que nós temos? O clima, ele interfere no sabor, né? O café ele é muito sensível. Então, por exemplo, quando a gente vai fazer um expresso, a gente tem que estar ali regulando o moinho o tempo todo, porque o calor interfere, né? No então caso, tem diferença. Tem diferença. Café, no calor, o ar, a umidade, né? No caso, o café, ele atrai tudo, ele atrai sabor, ele atrai odor. Então, ele tem essa sensibilidade, né? Mas aqui a gente se surpreende, por exemplo, nas cafeterias, que quando tá frio, as pessoas se fecham em casa. Elas tomam café, mas em casa muitas vezes, né? Sim. Não sai para tomar um café, muitas vezes. Sai para tomar um chocolate quente. É mais forte. Sim, isso. Exatamente. Eu li uma vez que a gente tem um horário mais específico, mais ideal para a gente tomar café de manhã. Por exemplo, alguns especialistas recomendam que a gente não tome o café logo ao acordar. Né? Que a gente pode, por exemplo, quem acorda às 6 horas, 7 horas da manhã, mais ou menos, deve deixar para tomar o café por volta de 9 horas da manhã, mais ou menos 2 horas e meia após o acordar, porque o organismo estaria melhor preparado para receber o café e ele atuaria de uma maneira mais, digamos assim, eficaz no organismo, né? Deixando a gente mais alerta, mais desperto e tal. Isso é verdade mesmo? Sim. Tem isso? O café ele tem uma quantidade de cafeína, né? Então, essa cafeína que entra no corpo, ela já vai mexer com o seu organismo, né? Vai te liberando uma certa energia, já vai te deixando uma dopamina, né? Então, no caso, quando ele já entra no corpo logo pela manhã, ele já acaba te mexendo com você, né? Então, a ideia é que você deixe se acordar, deixar o corpo se acostumar, ele entender que acordou, e um tempo depois você pega e toma o seu café. É o mais ideal que então seja tem realmente essa referência da gente não acordar logo de cara e ir lá tomar o café. Isso é mais para quem não tem esse costume, né? No caso, nós baristas, por exemplo, já tomamos café o tempo todo, já não mexe tanto. Que nem eu, por exemplo, eu pego e se eu tomar café meia-noite, não vai fazer efeito nenhum no mim, eu vou dormir tranquilamente. Olha que engraçado. Para mim também, mesma coisa. Já não, você começa a perceber que ele já não interfere mais no seu organismo, né? Essa cafeína, essa substância que é tão forte, né? Que a cafeína ela é uma substância hidrossolúvel, né? Ela é diluída através do contato com a água. Então, vai passando água, ela vai extraindo. Quer dizer, ela age no organismo dependendo de cada pessoa, né? Minha mulher, por exemplo, se ela tomar café às 6 da tarde, ela com certeza ela vai ter insônia. Eu já não, eu posso tomar café meia-noite, cair na cama e dormir, que eu não tenho problema nenhum. E aí uma coisa assim que é bem legal que a gente percebe, né? Essa diferença entre café expresso e café coado, né? Muita gente não sabe, mas o café coado, ele tem mais cafeína do que o café expresso. Eu também não sabia. Tá vendo? O café expresso, ele é mais potência de sabor, né? Dentro daquele porta-filtro na máquina, ele passa por uma extração mais rápida. Uma extração de expresso demora entre 25 e 30 segundos. 30 segundos, enquanto um café coado, a gente faz uma extração nele de... A água passa mais devagar pelo café, extrai mais... extrai mais essa cafeína, no caso, né? Como eu disse, a cafeína é uma substância hidrossolúvel. Então, quanto mais tempo ele tiver em contato com a água, mais cafeína ele vai extrair. Já o expresso é uma extração rápida, porém ela é mais potente. Toda vez que eu vou tomar um café, eu observo, né, que nas cafeterias, panificadoras e tal, nas máquinas profissionais de café, as pessoas sempre dão uma prensada no pó. Isso. Qual é a função de prensar, de apertar o pó ali não sei como é que chama lá, mas naquele copinho que você coloca ali para passar... Quando você diz, no caso, é o porta-filtro, né? Tem gente que chama de cachimbo, né? É o cachimbo, em formato de cachimbo, é um porta-filtro ali. No caso, a gente prensa, essa parte de prensar a gente chama de compactação. No caso, a gente coloca o tamper e compacta o café. Por quê? Porque quando ele vai para a máquina, ele vai sofrer uma pressão, no caso. Que a máquina vai espremer o café ali dentro, que é uma pressão que a gente chama de 9 bar.
Que é a pressão que a máquina impõe nele para espremer, para conseguir extrair esse expresso. E aí, outra coisa que é legal, que as pessoas percebem muito com o tempo, é o café de expresso, ele é com S e não com X. Não sei se você já percebeu. Exatamente. E aí o expresso de café é com S porque remete a isso, a ser exprimido. Ah, olha que interessante. Eu já tinha percebido, mas eu não sabia essa diferenciação. Porque a gente fala expresso, né? O expresso para a gente tem aquele significado de uma coisa rápida, né? Exatamente. Café. E não é isso, o expresso é porque ele vem da prensagem dele. E ele já vem de exprimido. Então, olha que bacana. De exprimido, que ele faz aquele só. Que é uma palavra de origem italiana, né? Exatamente. Expresso, né? Isso, que aí no caso é quando ele passa por aquele processo da máquina e ele é exprimido ali dentro. Olha, muito interessante. São curiosidades que a gente não sabia, que a gente acaba descobrindo num bate-papo assim, informal. Ô, Denis, onde é que está o segredo do bom café? Está na qualidade do grão? Está digamos assim, na torra, na qualidade da torra, ou na moagem do grão? Cara, o segredo ou é um conjunto? É um conjunto, né, no caso. Quando a gente fala em torra do café, a gente fala de um assunto até que é um pouco delicado, né, ainda. Em si, a gente tem os cafés de torra escura e tem os cafés de torra média e tem os cafés de torra clara, né. Hoje, no caso, para você conseguir ter um café equilibrado que não vá até te atingir o seu estômago, né, como nós costumamos dizer, muita gente não entende ainda o café que está tomando, né? No mercado que tem... Sim. Normalmente você pega no mercado, você vê na gôndola dos mercados, os cafés mais tradicionais, é um café de torra super escura. E por que ela é tão escura? Porque esse café muitas vezes tem muitos defeitos dentro dessa produção dele. Então aí quando ele tem esses defeitos, eles acabam torrando tudo junto. Esses defeitos, quando eu digo, é pedacinho de pau, pedra, folha, que vem da produção. E aí eles pegam, torra tudo junto e colocam numa moagem bem fininha. Então a torra é tão escura que você não consegue ver essas impurezas, digamos assim, essas impurezas que tem dentro do café, né? E aí quando a gente trabalha com café de torra média, clara, é um café mais suave, mas aí você consegue sentir muito mais as qualidades do café, a acidez, o corpo do café, uma doçura. Assim como o vinho também, né? A gente consegue assemelhar muito ao vinho, o café, né? O vinho também tem acidez, tem corpo, tem essa doçura. O café também. E aí a ideia do café de torra média e torra média clara é para você conseguir ter essa percepção melhor dele. Então tá em tudo, né? E esse equilíbrio, né? A moagem conta muito, mas aí a moagem já é a parte mais final, né? Do café. Mas o café bom mesmo é café moído na hora, né? Essa é a ideia. Porque o café... Pegar o grão, você escolhe o café, é o tipo de grão que você quer. Isso. Hoje já nos mercados até tem bastante, né? Café em grão já vende. E aí a ideia é que você consiga moer ele na hora. Por quê? Porque o café ele passa por um processo de oxidação. Então entrou oxigênio nele, ele já passa por esse processo de oxidação, então aos poucos ele vai perdendo qualidade. Não é que nem um café moído na hora. Inclusive sobre isso aí, eu já ouvi falar também que muita gente não recomenda que você requente o café. Por exemplo, você fez um café ali na hora do almoço, né? Almoçou, fez um café fresco e tal, ficou na garrafa, aí você vai tomar ali às 4 horas da tarde, mais ou menos. Tem gente que bota na xicrinha, põe no micro-ondas e esquenta. Isso é errado, né? É errado, não é o certo, né? Não é o usual fazer. A ideia é você fazer uma quantidade menor só para você ali e tal. Isso para você conseguir, no caso, tomar um café de qualidade, um café legal, né? Mas ele perde a qualidade ou ele traz uma oxidação muito grande quando você requenta o café? Traz oxidação porque ele já está passando por duas fases de calor, né? No caso, a gente ferve a água, faz a extração dele, essa primeira parte já extraiu tudo que podia do café. Você vai esquentar ele novamente, ele já perdeu qualidade, ainda mais quando você leva mais tempo, né? Então, quer dizer, não é recomendável requentar o café e muito menos misturar o café novo com o café que sobrou na garrafa. Exatamente. Alguma coisa ali, né? A ideia já, a princípio, né, é que você não coloque esse café na térmica, né? Faz uma quantidade menor, faz uma quantidade que você sabe que vai ser consumido. Acabou, pronto, faz de novo. Depois. Exatamente, essa é a ideia, né? Porque o café ele já perde qualidade muito fácil, assim também como ele atrai outras coisas também, que aí no caso, quando você vai tomar a bebida no final, o resultado de bebida não vai ser igual ao do começo. Me diz uma coisa, mito ou verdade você fazer o café, mas não deixar a água ferver para você fazer ali, colocar a filtragem? Cara, tem que deixar a água ferver. Tem que deixar ferver. Tem que deixar a água ferver, né? Porque eu já ouvi falar assim, não, se você deixar ferver a água e botar a água fervendo, ela vai queimar o pó. Você já entende, a gente já parte do princípio de que o café ele já é torrado. Sim. Né? Então ele já sofre essa pressão do calor em si. Então ele não vai queimar.
no caso. Então a ideia é que você esquente bem a água para ela conseguir extrair bem, né, as propriedades do café. Do pó ali. Os óleos do café, as propriedades, ele tem gás, então ele vai conseguir liberar isso através do calor da água. Então tem que esquentar. Tem que ferver, ela tem que borbulhar, aí você. A ideia é que ela não borbulhe muito, né? Você já consegue sentir aquelas borbulhas no fundo da caneca ali. De começar a fervura, basicamente. Já chegou ali, que a ideia é que ela chegue entre os 95 graus, 96, né? Quando você consegue ter essa ideia da temperatura. Aí você já pode fazer extração do café, mas sim, ferver. Um outro mito que eu já vi, que a gente não deve despejar, por exemplo, a gente tem lá o filtro, né, de café, principalmente aqueles filtrozinhos, né, cônicos que a gente usa normalmente. A gente não deve despejar a água fazendo o círculo, despejar pela borda, que a gente deve despejar o correto diretamente no meio do café, deixar ele subir normalmente e não jogar na borda para reaproveitar o pó. É mito ou verdade isso também? Né? A ideia, já partindo do princípio, a ideia é que quando você for fazer um café, que você use um filtro de papel, você escaldar esse filtro de papel antes. Já antes de você começar. Você molha ele antes? Isso. Por quê? Porque o papel, ele se você for escaldar o filtro, você já vai ver que ele vai liberar aquele cheiro, né, do papel. Sim. E aí, no caso, esse cheiro também ele vai sair interfere no resultado da bebida. E no caso, a ideia é que você joga ele no meio e vai jogando para as laterais, mas em formato circular. E aí você joga uma o correto então pode jogar circularmente. Isso, mas para o meio, para fora. Não jogar nas bordas, porque senão vai caindo pelos lados e o café, no caso, vai empoçar e aí ele não vai conseguir fazer extração legal, ideal. Vai perder. Denis, café vicia, como muita gente fala, por causa da cafeína? Cara, eu acho que ele vicia. Tem gente que não consegue ficar sem tomar café e, por exemplo, falar que tem dor de cabeça, né? Então, sim, ele vicia, no caso. Eu acredito que sim. Efeito da cafeína, etc. Efeito da cafeína. Causa uma certa dependência. Causa, mas vai chegar uma hora que você vai ver que ele já não faz já não dá essa grande diferença de energia, já acaba perdendo o efeito, né? Tipo, eu tomo café o tempo todo, então em mim já não faz tanto efeito essa cafeína. Eu tomo porque gosto. Né? Tem gente que, inclusive, tem uma coisa assim, que uma coisa remete à outra. Quem fuma, parece que quando fuma, dá vontade de tomar café, ou também, quando toma o café, dá vontade de fumar. Por que será essa associação, né, do café com o tabaco, né, o tabagismo? Você já estudou sobre isso? Não? Eu penso, né, que no caso é uma forma de liberar ansiedade, né? No caso. Então, eu percebi alguns prédios comerciais, principalmente prédios que eu já vi, que eu já trabalhei, tipo de advogados, eles vão fumar e pegam um copinho de café ali, mas no caso eles também pegam para não ficar com fome, no caso, né? Quando você fuma, para saciar a fome. Para saciar a fome. E aí, no caso, para liberar um pouco dessa ansiedade, né? E aí já como o café tem a cafeína, o cigarro às vezes é um calmante, para muita gente uma coisa rebate a outra. E aí também já é o lance que entra da energia, né? Da cafeína que ela te dá. E aí você faz essa junção, café com o cigarro. Duas formas de você liberar a sua ansiedade e se manter, no caso, mais acordado, né? Mais enérgico. Além dessa energia que o café nos dá, quais seriam outros benefícios do café? Porque eu já li que o café, por exemplo, reduz muito a possibilidade da pessoa ter ataque cardíaco, ter Alzheimer e tal. Você já chegou a ver, por exemplo, quais são os benefícios para a nossa saúde, a ingestão de café? Ele ajuda também na digestão, né? No caso, tanto que muita gente já pega e toma um café logo em seguida, além de trabalhar essa parte também da memória, da cabeça, do cérebro, né? A parte do coração, ele é muito bom. Assim também como uma tacinha de vinho, né? Uma antidigestivo também. Assim também o café é muito importante também para essa parte. Tem uma dosagem específica diária, um limite que a gente possa tomar de café para não virar uma coisa assim, por exemplo, prejudicial à saúde ou não? Cara, não tem, né? É o quanto que você vai se acostumando a tomar, né? Já fiz cursos de barista que as pessoas tomavam, tipo, para provar o café, ver se tá bom, tomar vários cafés seguidos, chega um momento que ele vai vomitar, mas é a falta de costume. Então é aos poucos, no caso, vai se acostumando, mas chega uma hora também que você não aguenta, né? Tomar. E aí também vai da cafeína. A cafeína, ela acelera, né, o coração. Sim. Então, se você tomar em grande quantidade, vai ficar muito acelerada, tem uma taquicardia qualquer. O coração pode dar uma acelerada, então você tem que dar um tempo, você começa a tremer e tudo mais. Até as pessoas estão acostumadas, quando recebe uma grande carga de cafeína, ela começa a tremer já e aí não é tão legal. Então a ideia é que você tome, né, pela manhã, umas 2 xicrinhas de expresso, se for um coado, um café coado, 2 no máximo, e vai regulando durante o dia. Eu acho que vai muito do organismo de cada um, né? De como cada um, por exemplo, como
cada um recebe os efeitos dessa cafeína do café, né? Isso como eu te também... falei, né? Minha mulher toma café 6 horas da tarde, não consegue dormir. Eu tomo à meia-noite, deito na cama e vou dormir. Isso também vai muito, né? do café que você está tomando, né? No caso, se você for pegar um café, por exemplo, um café robusta conilon, que nós costumamos dizer que esse café é de torre escura, a planta em si ela já tem mais cafeína do que a planta arábica. No caso, né, o robusto ele já é aquele café mais forte, mais potente, né, a planta. Então ele vai ter o dobro de cafeína do que o arábica. Se você está tomando um café de torra média mais clara, ele não tem tanta cafeína. Então você consegue tomar com mais facilidade e mais tranquilidade também, e ele não vai atingir o seu organismo nem o seu estômago. Ô Denis, o surgimento aí das cápsulas e das máquinas de café com cápsula, né, os expressos, você acha que está tirando um pouco das pessoas aquele romantismo de preparar um bom café, de sentir o aroma do café e tal, e está interferindo até na qualidade do café que a gente está tomando hoje? Ou seja, esses cafés de cápsulas, eles teriam menos qualidade do que um café feito numa máquina, onde você moeu o grão, né, ajustou a torra, ajustou a água, tudo certinho? A ideia da máquina de expresso é um café moído na hora, né? O café na cápsula ele vai perder qualidade. Como eu disse, o café ele moído ele já oxida, né? Então ele fica ali armazenado dentro da cápsula, então ele já vai perdendo qualidade. E aí quando você vem com as máquinas de expresso, né? A máquina de expresso é bem legal. Ela já vem há um tempo, né? Já vem desde a segunda onda do café, que é quando a Starbucks, né? Ela começa a implementar isso, que vem com os cafés de máquinas, Sim. com os lattes. E aí ela começa a movimentar mais isso. E aí não perde esse tanto romantismo, né, no caso, mas que perde qualidade da cápsula para a máquina de expresso com café moído na hora perde. Com certeza. Bom, você conheceu o Coffee, né, que é uma das maiores fazendas hoje no Brasil de café, né? O que você aprendeu por lá? O que você viu por lá que te encantou assim? Cara, na época que eu fui na Coffee, por exemplo, era cerca de 5 milhões de pés de café. 5 milhões? 5 milhões de pés de café e estava crescendo, né? No caso ali já fica os lotes já preparados, né? As partes, no caso cada país já vem, o Japão compra uma parte todinha e ali toda a produção que der daquela parte já vai para lá. Então ali você consegue pegar todo o processo na fazenda que tem desde a semente à xícara. Todo o beneficiamento que o café passa. Então você consegue ver ele in natura, que é no caso que é quando ele está na frutinha, depois você consegue ver ele verde. E ele vai fazendo todo esse processo de beneficiamento para chegar até a xícara. Então é muito legal você acompanhar isso. Para quem é barista é muito importante, né? Você ter essa vivência dentro da fazenda, porque tem bastante coisa lá e dá para você aprender muito, tanto essa parte do começo até o final. Ali eles ainda fazem aquele processo, por exemplo, de levar o café, deixar ele secar no terreiro. Ainda existe esse processo hoje? Esse é um dos processos que se mantém até hoje? Existe. Para a produção do grão? Existe em muitos lugares, né? É um modo mais fácil, eu diria, né? Que são os terreiros, no caso, um terreiro de concreto, no qual você espalha o café lá e deixa ele secando, né? Vai revirando, revolvendo vai ele. Vai revirando ele, né? Mas aí também tem os terreiros suspensos, né? Que nós costumamos dizer que é uns terreiros de nylon, no caso ele consegue... Umas telas, né? Umas telas de nylon, no caso consegue passar ar por baixo, ar por cima, e a secagem dele é um pouquinho mais rápida e tem mais qualidade. E tem as estufas, no caso. Que é no caso o café fica todo ali dentro daquela estufa, ele sofre o calor que vem de todos os lados, e aí também dá um café de muito mais qualidade. Mas é mais usada para lotes menores, microlotes. Quanto tempo vai mais ou menos, vamos dizer assim, da colheita do café, da fruta, né, passando pelo terreiro, depois o processo de secagem, a torra, até ele realmente, o grão ficar pronto para ser consumido? Cara, aí vai cerca de um mês, né? No caso. Mês. Porque ele é produzido in natura, no caso, né? Que aí todo esse processo. Começa ele da produção, acho que as máquinas têm a colheita manual ou seletiva, né? Que no caso as pessoas mesmo vão lá e escolhem só os melhores frutos. Tem as colheitas mecânicas, que são as máquinas. Elas vão lá e vão batendo e pegam todos os frutos. E aí passa por esse processo. Depois tem o processo de separação, que no caso são os grãos maduros, as frutas maduras, as frutas verdes. Depois vai para outra máquina, no caso vai despolpar, vai tirar o grãozinho que tem dentro da fruta para fora e tira a polpa do café. E é bom lembrar, só para o pessoal que não sabe direito, que o grão do café é a semente, né, da fruta, não é a fruta propriamente dita. Tem gente que acha que é a própria frutinha do café, mas não, é a semente. Tem a sementinha que tem ali dentro, aí passa por esse processo de despolpar, que é no caso que é na hora que a sementinha sai. Depois disso ele vai para o processo de lavagem, que aí depois ele vai para o terreiro, fica ali secando por um tempo.
e aí depois ele vai para a parte de seleção, no caso, né, que vai para as peneiras, que aí que você vai ver o tamanho dos grãos e faz essa separação dos grãos, que aí depois vai para o key grader, que aí ele vai torrar esse café e ele vai provar e vai pontuar esse café, e aí vai para as torrefações, e aí depois vai para as cafeterias e vai para as xícaras. Então ele tem um processo muito longo até chegar lá. E ainda assim, depois que torrou, ele precisa passar por um processo de descanso. De descanso, para depois ser embalado e depois ser ir para o comércio. Ele vai liberando os gases dele, né, da torra, que ele pega ali dentro do torrador. E tem assim, diferenças de café de acordo com o tempo de torra que ele recebe? O grão mais torrado tem um tipo de café, o grão menos torrado tem outro tipo. Tem essa diferenciação? Ou todo grão ele é torrado no mesmo tempo? Tem diferenças, né? Que a gente costuma dizer que os cafés de torra clara, de torra média e de torra escura, no caso, né? A diferença que tem é de classificações do café, né? Que a gente costuma dizer que aqui no Brasil, por exemplo, tem a ABIC, né? Que classifica os cafés, no caso, tradicional, superior e gourmet. E aí tem a SCA que classifica os cafés especiais, que aí no caso são cafés 100% arábica, sem defeitos, no caso, e aí não pode ter a presença do café conilon ou robusta, né? E aí tem essa diferença. Hoje a gente vê uma quantidade imensa, uma variedade muito grande de cafés, né? Principalmente você vai em algum supermercado, alguma coisa, lá você tem 10 tipos de cafés. O tradicional, o extra, né? O descafeinado, o extra forte. Cara, tem hora que eu fico meio perdido ali para escolher, inclusive nas cápsulas, né? Que você tem vários tipos ali também de café. Isso não atrapalha um pouco, né? Ter muita quantidade, né? Nas gôndolas. Ajudar a gente escolher qual realmente é o café que mais nos agrada. O brasileiro em si já está acostumado com café com uma torra mais escura, né? No caso, café mais forte. Um café mais forte, né? Mais intenso. Então, normalmente você vai ver nos mercados mais, né? Mais desse tipo. E aí que vem dessa classificação. Que tem o extra forte, no caso que eles fazem uma torra super escura. E depois vem o do tradicional, que é uma torra um pouquinho mais clara, e vem do gourmet, que vai diferenciando essa torra, e depois a gente passa para o superior e vai passando para o especial, que aí vai chegando nos cafés de torra média mais clara. Então, é uma variedade grande, mas aí é para conseguir atender todos os tipos de público, né? E aí, no caso, quando você vê a diferença de valores também deles, né? Agora, como é que descafeína o grão? Como é que é o café descafeinado? O café descafeinado, qual é o processo ali? Ele ainda não é 100%, você não consegue tirar 100% a cafeína dele, né? Que sim. Ele fica 99,9%. Assim, ainda tem um pouquinho de resíduo de cafeína. Aí tem um processo que ele passa por tambores de água, ele fica ali um tempo, né? São máquinas, no caso, que ficam fazendo esse processo para retirar a cafeína e fica um tempo dentro dessas máquinas. Quer dizer, quem não está acostumado a tomar café ou não consegue dormir, né, tomando café, o café descafeinado ele realmente tem efeito para essa pessoa? Tem muita gente, tipo, por exemplo, na cafeteria do Sagrado Café, por exemplo, lá tem um café descafeinado, porém ele é um pouquinho mais difícil de ser trabalhado, né, por esse processo, ele leva um tempo e o custo dele para se produzir, no caso, para passar por esse processo de beneficiamento desse café descafeinado é um pouquinho mais alto. Então é por isso que esse é um pouquinho até mais difícil de achar. Bacana. Olha, gente, que papo legal esse aqui com o Denis Lizardo, que o Denis, inclusive, é dono de uma cafeteria do Sagrado Café, que fica na Euclides da Cunha, né? Sim. Como é que está sendo a experiência? Está indo bem o café ali? Tá indo bem, é uma experiência, assim, para mim é muito novo, né? Eu sempre trabalhei com café, já tem 6 anos, e aí eu vim para Campo Grande para abrir o cafeteria e eu abri o Grajá Café. E aí depois, agora que eu parti para o Sagrado Café, mas sendo um desafio bem legal, implementar essa ideia ali na Euclides da Cunha e trabalhar com café especial lá. Bacana, Denis, obrigado pela conversa, muito bacana, né? Conheci algumas coisas do café que realmente eu não conhecia. Eu sou um apaixonado pelo café e é sempre muito legal a gente poder, né, descobrir coisas e curiosidades. Obrigado pelo papo. Eu que agradeço. O MS Cast aqui está sempre de portas abertas. Muito obrigado, Og, pela oportunidade de levar a ideia do café, a palavra do café para o público. Valeu, gente. É isso aí. Você quer saber sobre assuntos interessantes, bacanas, curiosidades do mundo, de tudo que envolve a gente, como esse bate-papo do café? Tá aí, é só ficar ligado aqui no MS Cast, que é o podcast do MS Conecta. Semana que vem tem mais, hein? Até lá.